Já parou para pensar em quantas estrelas da televisão simplesmente desapareceram? Atrizes que, nos anos 80 e 90, viviam cercadas por câmeras, aplausos e convites para os melhores eventos. Mulheres que dominavam as novelas da Globo, estampavam capas de revistas e pareciam ter conquistado tudo o que alguém poderia querer da vida. Mas o tempo passa. Os holofotes mudam de direção. E quando as luzes se apagam, o que sobra? Algumas dessas mulheres foram deixadas para trás pela própria indústria que as consagrou. Outras se perderam no caminho, vítimas da solidão, das más decisões ou de uma simples verdade que ninguém gosta de admitir. No mundo da fama, o esquecimento chega rápido e não avisa quando vem. Hoje, você vai conhecer o outro lado da glória. Histórias de atrizes que viveram o auge, mas que agora enfrentam a vida longe dos estúdios, sem contratos, sem fortuna e muitas vezes sem ninguém por perto. De ídolas nacionais que hoje vivem de favor, a veteranas que pediram emprego publicamente nas redes sociais, essas histórias mostram que o brilho da fama pode ser intenso, mas também cruel. Prepare-se para descobrir como estão hoje 8 atrizes famosas da Globo dos anos 80 e 90, mulheres que o Brasil amou, a televisão esqueceu e o destino não perdoou. Nos anos 80, Cátia D'Angelo era sinônimo de sucesso. Bonita, talentosa e carismática, ela estava em todos os lugares. Novelas, filmes, programas de auditório. Seu rosto era conhecido em todo o Brasil e sua carreira uma das mais promissoras da Globo. Mas bastou uma escolha para tudo começar a desabar. Durante o auge, Cátia decidiu fazer uma viagem à Europa. Era para ser algo rápido, um descanso entre gravações. Só que a viagem se estendeu mais do que o combinado. E quando voltou, descobriu que tinha sido colocada na geladeira da emissora. De estrela, ela passou a ser vista como difícil. E aos poucos, os convites sumiram. O brilho que antes abria portas começou a se apagar. A atriz, que vivia cercada de glamour, enfrentou uma sequência de tragédias pessoais. Anos depois, o maior golpe: a morte do filho, vítima de um crime brutal. O rapaz, que enfrentava problemas com drogas e transtorno bipolar, foi encontrado morto em uma comunidade no Rio de Janeiro. A dor foi devastadora. E o silêncio que veio depois, ainda mais. Como se não bastasse, o imóvel de Cátia, uma casa na Barra da Tijuca, avaliada em milhões, foi demolido pela prefeitura. A justificativa estava em área de preservação ambiental. De um endereço de luxo, restou apenas o terreno vazio. Por um tempo, Cátia sumiu completamente. Sem novelas, sem manchetes, sem brilho. Mas o amor pela arte nunca desapareceu. Aos poucos, ela se reinventou, dando aulas de teatro, ajudando novas gerações de atrizes. Entre elas, nomes que hoje brilham na televisão, como Thaís Araújo e Natália Lage. Aos 72 anos, Cátia vive discretamente, longe das câmeras, mas com a dignidade de quem sobreviveu a tudo. E talvez, no fundo, ela saiba: o palco pode ter mudado, mas o talento, esse nunca saiu de cena. Nos anos 90, Giovanna Gold era um rosto familiar nas casas brasileiras. Linda, talentosa e com uma presença marcante, ela participou de novelas icônicas como Pantanal e Mulheres de Areia, produções que definiram uma geração. Na época, todos achavam que ela estava destinada a uma carreira longa e brilhante. Mas, como tantas outras histórias do meio artístico, o destino foi cruel. Depois de alguns anos de sucesso, os papéis começaram a rarear. A televisão mudou, o elenco se renovou e o telefone parou de tocar. Por muito tempo, Giovanna acreditou que seria apenas uma fase, mas a fase virou silêncio. E o silêncio virou desespero. Sem contrato fixo, sem convites, ela começou a enfrentar dificuldades financeiras. Chegou o momento em que não havia mais reservas nem planos.
só o peso da incerteza. Foi então que Giovanna tomou uma atitude corajosa e dolorosa. Ela usou as redes sociais para pedir emprego, sem rodeios, sem disfarces. Disse que queria apenas trabalhar, voltar a interpretar, dar vida a uma nova personagem. O vídeo viralizou. Milhares de pessoas se comoveram com a sinceridade da atriz que um dia foi símbolo de glamour, agora pedindo uma oportunidade como qualquer cidadão comum. "Eu só quero trabalhar", disse ela. "Quero um personagem para viver de novo." A frase ficou marcada, não por drama, mas por verdade. Desde então, Giovanna conseguiu alguns trabalhos esporádicos, mas nunca mais voltou ao destaque de antes. Mesmo assim, continua lutando. Porque para quem nasceu artista, a esperança é a última que some, mesmo quando os refletores se apagam. Giovanna Gold é um lembrete de que o talento não desaparece. O que desaparece é a chance de mostrá-lo. Joanna Fong é uma daquelas atrizes que parecem eternas, dona de uma voz inconfundível e de um olhar que atravessava a tela. Ela marcou gerações com personagens inesquecíveis, vilãs, mulheres fortes, mães intensas. Nos anos 80 e 90, foi uma das maiores da televisão brasileira. Mas o que poucos imaginavam é que, por trás de tanto talento, o tempo seria implacável. Com o passar dos anos, os convites foram diminuindo, a televisão mudou e o espaço para as veteranas foi ficando cada vez menor. Joanna, que havia dado a vida à arte, não se preparou para o abandono financeiro e emocional que viria com a velhice. Sem contratos fixos, viu sua renda despencar, até o ponto de ter dificuldades para pagar as próprias contas. Em uma entrevista, ela revelou que dependia da ajuda do filho e de amigos próximos para se manter. Disse que a aposentadoria era pequena e que, sem novos papéis, a vida se tornara um exercício diário de sobrevivência. Foi um choque para o público. A mulher que interpretou personagens poderosas agora precisava pedir ajuda para viver com dignidade. Em um momento de coragem e talvez de desespero, Joanna usou as redes sociais para pedir trabalho. Sem vergonha, sem máscara, disse apenas: "Quero atuar, é o que sei fazer." E essa frase, simples, ecoou com força. Não era apenas um pedido de emprego, era um grito por reconhecimento. Mesmo com a saúde mais frágil e longe das novelas, Joanna continua sendo uma referência. Ela carrega em si a elegância de quem já viveu tudo e a dor de quem foi esquecida por um sistema que não sabe valorizar quem construiu sua história. Hoje vive de forma discreta, amparada pela família e pelos fãs que nunca deixaram de admirá-la. E talvez o maior papel de sua vida não tenha sido nenhum de seus personagens, mas sim a mulher que, mesmo sem palco, continua nos lembrando o que é ter alma de artista. Quelina tinha tudo para brilhar. Jovem, talentosa e cheia de energia, conquistou o público ao participar da série musical Antônia, uma das grandes apostas da Globo no início dos anos 2000. Na época, ela também se destacava na cena do hip-hop paulistano, com uma voz marcante e um estilo autêntico. Era carismática, diferente, moderna, o tipo de artista que parecia feita sob medida para o sucesso, mas de repente, tudo desandou. Após a série, Quelina não conseguiu emplacar novos trabalhos. As oportunidades rarearam, os contratos não vieram e o brilho da fama, que parecia definitivo, começou a desaparecer. Sem apoio e sem estrutura, ela mergulhou em uma fase conturbada, marcada por problemas com drogas e conflitos familiares. A vida que antes era palco virou um labirinto. Em 2015, uma nova chance surgiu. Quelina foi convidada para participar do reality A Fazenda. Parecia o recomeço perfeito, mas não foi. Ela não conquistou o público, foi eliminada cedo e saiu do programa ainda mais fragilizada. Pouco tempo depois, o silêncio. Nenhum trabalho, nenhum contato.
nenhuma notícia, até que sua mãe fez um apelo desesperado. Kelina estava desaparecida. A busca mobilizou fãs e a imprensa. Dias depois, ela foi encontrada, viva, mas abalada, em um abrigo público. Estava debilitada, em tratamento contra a dependência química, e disse em entrevista que só queria uma nova oportunidade de vida e um lugar para morar. É muita pressão, desabafou. É conta chegando e você sem trabalho, sem chão. Hoje, Kelina tenta se reerguer longe dos holofotes. Não há discos, não há contratos, mas há vontade de viver. E talvez essa seja a sua maior vitória, porque mesmo sem palco, ela continua lutando para ser ouvida. E no fim das contas, essa é a luta mais difícil de todas. Kelina é o retrato cru da fama que abandona e da força que resiste, mesmo quando tudo parece perdido. Poucas atrizes carregam tanta história quanto Maria Gladys. Ela foi uma das grandes estrelas da televisão brasileira, presença marcante nas décadas de 70, 80 e 90. Com seu jeito irreverente, sua fala cortante e uma naturalidade que parecia impossível de imitar, Maria Gladys era o tipo de atriz que não precisava de muitos minutos em cena para brilhar. Ela era luz pura, até que a vida começou a apagar as lâmpadas, uma a uma. Com o passar dos anos, vieram os problemas de saúde e as dificuldades financeiras. Sem contratos fixos, Maria viu o padrão de vida mudar drasticamente. De atriz requisitada, passou a viver de pequenos trabalhos e da ajuda de amigos. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Quando a situação ficou crítica, a notícia se espalhou. Maria Gladys estava enfrentando uma crise financeira séria e precisava de ajuda. Amigos e colegas do meio artístico se mobilizaram. Campanhas foram criadas nas redes sociais, doações chegaram de todas as partes. Era a prova viva de que o público pode esquecer, mas os colegas de cena não. Entre os que estenderam a mão estava Miguel Falabella, que escreveu um papel especialmente para ela em um seriado da Globo, só para que Maria pudesse voltar a trabalhar, mesmo que por pouco tempo. Foi um gesto simples, mas poderoso, um lembrete de que a solidariedade ainda existe, mesmo em um meio tão competitivo e cruel. E quando ela voltou a atuar, o público se emocionou, porque apesar da idade e das dores, Maria Gladys ainda tinha aquele brilho, aquele fogo que o tempo não conseguiu apagar. Hoje, vive de forma modesta, cercada por poucos, mas amada por muitos. Não precisa mais provar nada a ninguém. Ela já fez história, já inspirou gerações e, acima de tudo, mostrou que a verdadeira grandeza não está no sucesso, está na alma de quem nunca perdeu o amor pela arte. Maria Gladys é mais do que uma atriz esquecida. Ela é um pedaço vivo da história da televisão brasileira. Cristina Oliveira marcou época. Ela foi uma das grandes estrelas da televisão brasileira nos anos 90, quando viveu papéis que ficaram na memória de milhões de brasileiros. A atriz começou sua trajetória na TV Manchete na novela Cananga do Japão, em 1989. Mas foi um ano depois, em Pantanal, que Cristina se consagrou de vez. A partir daí, o sucesso veio em avalanche. Cristina brilhou em produções como Corpo Dourado, O Clone e 4x4, sempre mostrando o talento e a elegância que fizeram dela um nome forte dentro da Globo. Durante muitos anos, ela esteve em novelas de grande audiência e parecia ter conquistado o que muitos artistas sonham: estabilidade e reconhecimento. Mas o tempo, mais uma vez, mostrou como a fama pode ser volátil. Com o passar dos anos, Cristina começou a perder espaço nas novelas. Os convites foram ficando raros, os papéis menores. E, em 2013, após atuar em Salve Jorge, ela se despediu discretamente da emissora onde havia feito história. Nos anos seguintes, Cristina ainda apareceu em alguns projetos no GNT e no Multishow.
Também participou de novelas bíblicas na Record, onde teve bons papéis entre 2015 e 2019. Mas depois disso, o silêncio. Nenhum novo trabalho fixo na TV. Foi apenas em 2022 que o público voltou a vê-la em cena, no remake de Pantanal, uma homenagem que mexeu com a memória afetiva de todos que cresceram assistindo à primeira versão. Mesmo assim, Cristina confessou em entrevistas que a vida artística ficou difícil, os convites diminuíram e as oportunidades quase sumiram. Hoje, com 61 anos, ela pode até não estar nas novelas, mas segue ativa e querida. Cristina é presença constante nas redes sociais, participa de podcasts, faz publicidade para grandes marcas e continua se comunicando com o público que nunca a esqueceu. Ela prova que o talento não precisa de contrato para existir e que, mesmo longe das telas, ainda há artistas que brilham, sem precisar de holofotes. Cristina Oliveira pode ter deixado o glamour das novelas, mas o seu nome continua gravado na história da teledramaturgia brasileira. Nos anos 90, ela foi uma das maiores estrelas da televisão brasileira. Teresa Seiblitz conquistou o público com seu talento, seu olhar intenso e aquele jeito único de emocionar. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás da fama, havia uma mulher que precisou se reinventar longe dos holofotes. Teresa começou sua carreira como bailarina, mas logo chamou atenção por sua presença marcante em cena. Seu primeiro grande papel foi na novela Barriga de Aluguel, um verdadeiro sucesso da Globo. Pouco depois, brilhou em Explode Coração, vivendo a protagonista Dara, uma cigana forte e apaixonada que encantou o Brasil inteiro. A atriz também fez parte de Renascer, mais um marco da teledramaturgia. Naquela época, o nome de Teresa era sinônimo de sucesso. Ela estava em todas as revistas, programas e premiações. Mas, como acontece com muitos artistas, o ritmo frenético da televisão começou a desacelerar. Os convites foram diminuindo, e a atriz, que sempre viveu da arte, precisou encontrar novos caminhos. Nos anos 2000, Teresa passou a se dedicar mais ao teatro, às produções independentes e aos estudos. Ela se formou em letras, fez mestrado e começou a dar aulas. Sim, a protagonista de Explode Coração virou professora. Enquanto o público se perguntava onde ela estava, Teresa estava nas salas de aula, ensinando, estudando e, de certa forma, continuando sua arte, só que de outro jeito. Em 2015, ela chegou a aparecer em uma novela bíblica da Record, mas logo depois se afastou novamente da TV. Foi quase uma década de silêncio até seu grande retorno em 2024 no Globoplay, na série Justiça 2. E depois, em Volta por Cima, novela exibida entre 2024 e 2025. O público comemorou, e com razão, era a volta de uma das atrizes mais queridas dos anos 90. Hoje, aos 61 anos, Teresa Seiblitz leva uma vida tranquila entre o teatro, a docência e projetos pontuais na TV. Em entrevistas, ela contou que o afastamento não foi por escolha, mas por falta de convites. Mesmo assim, nunca deixou de ser artista, apenas trocou o cenário, sem perder a essência. Teresa é a prova viva de que o talento verdadeiro não depende da fama. Ela já foi protagonista de novelas, agora é protagonista da própria história. E mesmo longe do brilho das câmeras, continua inspirando quem acredita que recomeçar é sempre possível. Durante anos, ela fez o Brasil inteiro rir. Guta Stresser, a eterna Bebel, da série A Grande Família, marcou uma geração com seu carisma, humor e talento natural. Mas o que muita gente não sabe é que, por trás dos bastidores, a vida da atriz mudou completamente depois que o programa acabou. No auge da carreira, Guta era um dos rostos mais queridos da televisão brasileira.
Seu personagem divertido, explosivo e carismático conquistou milhões de telespectadores. Mas quando a grande família chegou ao fim, Guta se viu sem o mesmo espaço na TV. Os convites diminuíram e, com o tempo, vieram também as dificuldades. Sem contrato fixo, a atriz passou a enfrentar uma dura realidade: a falta de oportunidades e o peso das contas, que não paravam de chegar. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Em 2022, Guta revelou publicamente que foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso e causa perda de coordenação motora. Uma notícia devastadora para qualquer pessoa, e ainda mais para uma artista acostumada a viver em movimento, expressando emoções com o corpo e a voz. Em entrevistas, ela contou que sentia tonturas, cansaço extremo e esquecimentos constantes. Por um tempo, chegou a achar que era apenas estresse, mas o diagnóstico foi definitivo: esclerose múltipla. A partir dali, Guta precisou se reinventar, não só como atriz, mas como ser humano. Com o fim dos contratos na Globo e o tratamento caro, a vida financeira ficou complicada. Ela voltou para Curitiba, sua cidade natal, e passou a fazer o tratamento pelo SUS. Enquanto enfrentava as limitações da doença, também encarava o preconceito e o esquecimento. Muitos acreditavam que ela havia desistido da carreira, mas a verdade é que ela segue firme, lutando todos os dias. Mesmo com todas as dificuldades, Guta não deixou de atuar. Participa de peças teatrais, projetos independentes e continua levando arte para o público do jeito que pode. Ela mesma já disse em entrevistas que sua vontade de trabalhar é maior do que qualquer obstáculo. Hoje, aos 51 anos, Guta Stresser mostra que é feita de coragem. Deu risada quando todos riam com ela. E hoje, emociona o público, mostrando força quando a vida decidiu ser cruel. A atriz pode ter perdido espaço na TV, mas nunca perdeu o brilho. Porque o verdadeiro artista não vive de fama, vive de resistência. E Guta, com certeza, é uma das maiores provas disso. O tempo passa, os rostos mudam, e aquelas atrizes que um dia dominaram a televisão agora vivem longe das câmeras, enfrentando a vida real sem roteiro, sem maquiagem e sem aplausos. O que essas histórias têm em comum não é o fracasso, é a realidade. Uma realidade que a fama esconde, mas que chega para todos: o esquecimento. No auge, são celebradas, admiradas, cercadas por luz, mas quando o sucesso vai embora, o silêncio toma o lugar da plateia. Kátia D'Angelo, Giovanna Gold, Neila Borges, Joana Fom, Kelina, Maria Gladys, cada uma carrega o peso de uma era em que ser atriz significava viver entre o glamour e o abismo. Umas resistiram com dignidade, outras se perderam no meio do caminho, mas todas deixaram uma marca que o tempo jamais vai apagar. Essas mulheres são o espelho de um Brasil que ama o brilho, mas esquece quem o acende, de uma indústria que cria ídolos e depois os descarta, e de um público que, muitas vezes sem querer, participa desse esquecimento. Mas o talento é teimoso, ele resiste, mesmo quando o palco está vazio, mesmo quando o nome já não aparece nos créditos. A fama é passageira, o reconhecimento é raro, mas o legado, esse, ninguém apaga. E agora eu te pergunto, qual dessas histórias mais te chocou? Você acha que o Brasil cuida bem de suas estrelas? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e não esqueça o like, porque na próxima história, a verdade pode ser ainda mais surpreendente.